Shalom, shalom, queridos. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe nesse dia você, sua casa, sua família. Que a graça, a paz, a prosperidade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, vida com abundância, seja sobre você, seja sobre os seus. Deus abençoe aí o seu trabalho, Deus abençoe seu descanso, Deus abençoe a sua empresa, Deus abençoe o local que você trabalha. Se você estiver nesse momento, quem sabe, num hospital, que Deus abençoe a tua recuperação. Enfim, que em nome de Jesus você seja alcançado pelas mãos poderosas de Deus nesse momento. Mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos, durante esses dias, desvendando o mês bíblico de Elul. Talvez você fale, poxa, mas isso é estranho para mim, eu nunca ouvi falar disso. Na verdade, isso não é estranho para os judeus, mas é estranho para os cristãos, porque infelizmente a igreja ela deixou essas coisas de lado, não compreendeu, enfim. Mas graças a Deus, Deus tem nos trazido entendimento sobre o calendário instituído por Deus. Deus instituiu um calendário para o seu povo, está na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2. E com isso Deus também estabeleceu tempos proféticos, estações. Todos os meses trazem uma bênção para todos nós. Para você entender isso, vai lá no meu primeiro vídeo. Eu fiz o primeiro vídeo. Aliás, eu já tenho muita coisa gravada sobre isso. Mas vai no primeiro vídeo dessa semana, tá bom? Eu fiz na terça-feira. Vai lá, assiste esse vídeo para você entender sobre aquilo que eu estou falando durante esses dias, tá ok? Então nós estamos aí numa jornada. Esses dias a minha garganta está um pouquinho ruim, mas eu vou fazer o vídeo assim mesmo. E eu quero compartilhar então com você, eu quero desvendar com você alguns segredos que são bênção para todos nós. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tribo de Gade. Quem foi Gade? Talvez seja estranho, como eu falei para você, mas você vai entender. Fica comigo até o finalzinho do vídeo. Antes disso, eu peço para você, curta esse vídeo, curta. Você fortalece muito o canal e nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém aí nas suas redes sociais, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos aí em nome de Jesus. Se você quiser, deixe aí um pedido de oração e a equipe de intercessores do nosso ministério, do Ministério Beit Church, vai estar orando por você. Você pode deixar o seu pedido aqui nos comentários, como também através do WhatsApp. E o número do WhatsApp está na descrição do meu vídeo. Ok? Então vamos estudar um pouquinho. Vai ser breve esse comentário que eu vou fazer, essa reflexão que eu vou fazer aqui. Então fica comigo até o final, ok? Para nós entendermos aí sobre o Gad, que era filho do patriarca Jacó. Eu começo lendo um texto da palavra de Deus, e esse texto está no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 19, que diz assim: Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade é ele que perseguirá os calcanhares dos seus salteadores. Para você entender isso, eu quero dizer para você o seguinte: quem foi Gade? Gade era filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó que deram origem às tribos de Israel. Ele era filho de Jacó com Zilpa. Zilpa era serva da sua esposa Lia. Naquele tempo era muito comum isso, né? E a partir de um determinado momento, aquela esposa, a Lia, ela falou: olha, não estou dando filhos para o meu marido. Então ela pegou a sua serva, essa Zilpa, e deu para o seu filho para que fosse uma concubina. E então ela gerou para ele
o seu filho que foi chamado de Gade. Mas o que acontece? Gade, ele nasceu debaixo de um discurso de maldição. Você pode falar, gente, como pode ser isso? Se ele era um patriarca de Deus, se ele tinha promessas da parte de Deus, como que o Gade poderia ter nascido debaixo de um discurso de maldição? Bom, é simples, você vai entender. O que acontece? Ele nasceu debaixo de uma maldição de idolatria. Quando ele nasceu, a sua mãe, né, Zilpa, serva de Lia, ela deu esse filho para o Jacó. E a Lia, que era esposa dele, mas nós temos que lembrar que ela tinha uma origem cananeia e na casa do seu pai eles serviam a deuses cananeus, então ela deu o nome de Gade como referência, como uma homenagem a uma deusa cananita, que era a deusa da fortuna. Então, quando ela fala assim, olha, nasceu mais um filho, eu sou uma afortunada, eu tenho uma boa fortuna por causa disso. E ela dá o nome de Gade, ela está homenageando essa deusa cananita, essa deusa que era a deusa da fortuna. Ou seja, era como se ela estivesse consagrando o filho dela a uma deusa cananita. A idolatria. Ou seja, Gade nasce e recebe uma maldição logo na hora que ele nasceu. Algumas pessoas vão falar, esse negócio de maldição é besteira. Não, não é besteira porque a Bíblia fala disso. Deus fala disso. Né? O próprio Deus fala disso. A própria Bíblia fala inúmeras vezes a respeito de questões de maldições assim espirituais. Isso é verdadeiro, é real. E ele nasce, então, e é amaldiçoado pela própria mãe. Ela achando que estava fazendo ali uma coisa muito boa, homenageando aquela deusa cananita. Mas isso era complicado. O que acontece? A vida segue. Antes de Jacó falecer, a Bíblia nos ensina que Jacó estava velho, estava cego, ele já não enxergava com seus olhos naturais, mas os olhos espirituais de Jacó estavam abertos, eles eram proféticos. Jacó tinha a capacidade de enxergar o futuro de forma profética. Tanto é que antes dele morrer, ele chama todos os filhos. E ele fala, venham, cheguem-se até mim, porque eu vou dizer para vocês o que vai acontecer com cada um. Ele estava profetizando. E ao mesmo tempo, ele não só estava profetizando, mas ele estava dando palavras proféticas, ele estava abençoando a vida dos filhos. Ele estava dando a cada um uma chave profética para mudar o seu futuro. Ele estava dando a bênção. Ele estava fazendo o quê? Ele falou para o seu filho que o seu filho seria cercado por inimigos. Ou seja, durante a vida de Gade, ele seria atacado por inimigos. Olha só, vamos entender isso daí? O que Zilpa fez? Zilpa deu à luz a Gade. Lia amaldiçoou ele, dizendo, olha, eu sou afortunada, o nome dele vai receber o nome de Gade, porque é uma homenagem à deusa cananita da fortuna. Mas, ao contrário, né, do que ela achava que estava abençoando, ela estava amaldiçoando. E Jacó falou, olha, por causa disso, você vai ser cercado por inimigos, por ladrões durante a sua vida. Esses ladrões vão querer tirar tudo que você tem. Mas, olha a palavra profética, olha a bênção. Mas no fim, vai ser Gade, vai ser você, que vai perseguir os ladrões, que vai tomar de volta, vai resgatar, vai remir ou redimir, tomar de volta aquilo que é seu. Ele estava fazendo o que? Ele estava dando para Gade, nas mãos de Gade, uma chave. A chave para ele remir a sua terra, para ele tomar de volta aquilo que é seu. Eu quero que você entenda que a bênção de Jacó veio para quebrar a maldição que estava sobre a descendência de Gade. Queridos, eu quero entregar uma chave para você hoje. Uma chave de prosperidade, uma chave de bênção,
para sua casa, para sua descendência, para sua família. Talvez até hoje você falou assim, olha, eu tenho sido roubado, roubado na felicidade, roubado na paz, roubado talvez até financeiramente, que você fala, minha vida não prospera, tudo aquilo que eu faço não dá certo, e quando eu acho que tudo vai ficar bem, pronto, alguma coisa acontece, vem e rouba tudo aquilo que eu imaginava, o meu futuro tem sido roubado. Bom, este mês, o mês bíblico de Elul, é um mês para você remir a sua terra. É um mês para você receber a bênção e quebrar as maldições em nome de Jesus. Por quê, queridos? Por que eu estou falando isso? Simples, porque cada mês bíblico ou judaico, se você preferir falar assim, cada um desses meses estão conectados a uma das tribos de Jacó, uma das tribos de Israel. Ou seja, o mês de Elul está conectado à bênção de Gad. Então, esse mês, olha aí, é uma chave profética. Este mês é um mês que Deus abre para você uma chave, uma porta, uma oportunidade para que você seja abençoado e quebre as maldições. Maldições de finança, maldições de roubo, maldições de roubo da sua dignidade, de roubo da sua honra. Sabe, eu sempre falo que a bênção é importante na vida de uma pessoa. E começa pela bênção dada pelo pai e pela mãe. Os judeus entendem muito bem disso. Aliás, os mais velhos aí vão entender o que eu estou falando. Lembra quando você chegava para o seu pai, para sua mãe, e você falava, bênção, pai. Bênção, mãe. Lembra disso? Hoje isso daí acabou se perdendo aí com o tempo. São poucos que ensinam isso para os seus filhos e são poucos que fazem isso. Mas isso, irmãos, é tremendo. Aliás, isso daí o povo brasileiro aprendeu com os judeus. Praticamente metade do povo brasileiro tem raízes judaicas. Você que está me ouvindo, talvez não saiba disso, mas você tem raízes judaicas, você tem ascendência judaica. Você talvez não saiba, se você começar a pesquisar isso, tá? Eu tenho raízes judaicas, eu tenho uma ascendência judaica. E eu gostaria que você descobrisse isso. Talvez você não saiba, coloca aí nos comentários, eu não sabia disso. Procura saber para você ver. Mas os nossos pais ensinaram a falar bênção pai, bênção mãe. É o que os judeus fazem toda sexta-feira, aliás, todos os dias, né? Mas principalmente na sexta-feira, a partir das 6 da tarde, que já é Shabat, eles se sentam ao redor de uma mesa para comer juntos, para adorar juntos, para ler a palavra juntos. E o pai coloca as mãos sobre a vida dos filhos e abençoa a vida dos seus filhos. Isso é tremendo, isso é fantástico. Então, talvez você fale assim, mas meu pai nunca me abençoou. Talvez minha mãe nunca me abençoou. Talvez você fale assim, eu nem tenho mais os meus pais para que possam me abençoar. Eu falo para você o seguinte, busca a bênção do Senhor nesse mês. Neste mês que nós estamos. Eu não estou falando simplesmente do mês de agosto e nem do mês de setembro que vai entrar. Eu estou falando do mês bíblico de Elul. Porque esse mês é um mês para você receber a bênção e quebrar as maldições. Um mês para você receber a chave para você remir a tua terra. Amém? Se você crê nisso, coloca aí nos comentários. Eu creio, eu acredito e eu vou buscar essa bênção nesse mês em nome de Jesus. Bom, essa bênção foi tão grande, tão tremenda sobre a vida de Gad, que olha o que a Bíblia escreve a respeito da tribo, dos filhos de Gad. Ou seja, a tribo de Gad, muitos e muitos anos depois, lá na época do rei Davi. Olha que coisa fantástica que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 12, do 8 ao 14, diz assim, olha, dos gaditas, ou seja, da tribo de Gad, se passaram para Davi. O que quer dizer isso? Pessoas se juntaram a Davi. Ao lugar forte no deserto. Ao lugar forte, é uma fortaleza. Mas existia uma fortaleza no deserto? Não. Davi estava escondido numa caverna. Ele estava escondido, ele estava fugindo porque o seu próprio filho queria matá-lo. Ele estava sendo perseguido.
E os gaditas foram e se juntaram ao rei Davi e tornaram aquele lugar um lugar forte, tornaram a caverna numa fortaleza. Continua dizendo, homens valentes. Olha só, os filhos de Gade se tornaram homens valentes, adestrados, preparados para a guerra, que sabiam manejar escudos e lança. Seus rostos, o seu rosto, eram como rostos de leão, e eles eram tão ligeiros como as corças são sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mishmana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os chefes do exército. Agora presta atenção no finalzinho do texto. O menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Queridos, isso para mim é fantástico. Eu não sei como é que você enxerga isso, mas os filhos de Gade, a tribo dos gaditas, eles se tornaram homens tremendamente poderosos, fortes. O mais fraquinho deles tinha a capacidade, a força de 100 homens. E o mais forte tinha a força de 1000 homens. Já pensou? Como é que eles ficaram assim? Simples, receberam a bênção. Lembra, Gade nasceu debaixo de uma palavra de maldição, mas com a bênção dada por Jacó. Eles se tornaram tão poderosos e tão fortes. E a tradição judaica, ela nos conta que até os estandartes, as bandeiras, cada tribo tinha uma bandeira, cada tribo tinha um símbolo, até a bandeira. A tribo de Gade, o símbolo dela, a bandeira dela, era uma tenda. Uma tenda. Isso tem um significado, não vou entrar nisso agora, mas a tradição judaica diz que os povos tremiam. Eles tinham pavor, não apenas do povo de Israel, bastava olhar para as bandeiras, bastava olhar para os estandartes da tribo de Israel. Isso tem um poder, isso tem algo sobrenatural, porque o próprio Deus tinha falado de cada tribo acampar junto do seu estandarte. Está na Bíblia, tá? Então, olha só, eles se tornaram tão poderosos que os inimigos tinham medo deles. Bastava olhar para os estandartes das tribos de Israel. Agora, você imagina a força, a capacidade, a bênção, o poder que eles receberam. Gade recebeu a chave, o poder, a unção para remir a terra. A força de 1000 homens e a capacidade, a unção para remir o território. Tanto é que quando eles se uniram a Davi no seu refúgio, né? Quando Davi estava escondido, então ali nós temos candidatos a valentes. Davi se une com eles no deserto e eles transformam. Olha só, eles transformam aquela caverna, que eu posso chamar de caverna da vergonha e da dívida, numa fortaleza no deserto. Que fantástico isso. Que fantástico. Eles receberam a unção para remir, para tomar de volta aquilo que pertencia a eles. E esses valentes de Davi fizeram isso. Você não pode se esquecer que Davi, ele enfrentou Golias lá no comecinho da história dele, mas Davi tinha ainda alguns outros irmãos. Eram 5 irmãos. Davi pegou 5 pedras, usou apenas uma contra Golias, mas ainda tinha 4 irmãos que foram vencidos depois, não por Davi, pelos valentes de Davi. Queridos, eu quero desafiar você, se você está passando momentos de vergonha, momentos de perda de honra, que você fala, meu Deus, eu não consigo nem pagar contas em dia, eu quero minha dignidade de volta, eu quero minha honra de volta, eu quero ser bravo, eu quero ser valente, eu quero ter essa capacidade.
e resgatar tudo aquilo que eu perdi. Eu quero ser valente, eu quero ser grande, eu quero ter a chave dessa bravura, dessa bênção, eu quero ter a chave para remir a minha terra. Este mês, mês de Elul, é para isso. É a bênção que Deus te dá dentro desse mês. E eu quero desafiar você a orar a Deus e pedir por isso. Não só hoje, não só agora que nós vamos orar, mas durante esse mês aí, em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Depois que eu orar, não desliga não, tá? Aí é mais 1 ou 2 minutos só para eu falar algumas coisas para você. Então ora comigo agora em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço por essa palavra tão grande, tão tremenda, tão fantástica que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, ó Deus, por essa unção. Eu quero receber a bênção, quero receber a bênção que Jacó deu para o seu filho Gade. Eu quero receber a bênção para remir a minha terra, para tomar de volta tudo aquilo que eu perdi, para ter de volta a minha honra, a minha dignidade. Não só eu, mas esse meu irmão, essa minha irmã, essas pessoas que estão juntamente comigo orando agora, pessoas que estão orando agora, enquanto o vídeo está sendo transmitido, ou pessoas que vão assistir posteriormente. Senhor, impõe as tuas mãos de bênção sobre elas, quebra toda a maldição. Se elas estão orando de forma sincera, com o seu coração voltado, crendo no Senhor, ouça as suas orações e dê para cada um a chave, em nome de Jesus, a bênção em nome de Jesus, para que elas possam remir, resgatar, tomar de volta a sua terra, a sua dignidade, a sua honra, aquilo que eles perderam, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você concorda com isso, escreva aí, eu concordo. Amém. Vai ser assim em nome de Jesus. Queridos, eu quero que Deus abençoe você. Não se esqueça, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no meu canal, porque isso é importante. Compartilhe esse vídeo com alguém, não custa nada. Compartilhe aí com pessoas e deixa o seu like. Olha, não custa nada, é só clicar em cima do botãozinho, curta esse vídeo, tá? E eu lembro você para deixar seu pedido de oração ou aqui nos comentários ou entra na descrição do vídeo. Tem um número de WhatsApp, manda o pedido de oração que nós vamos orar por vocês. Aliás, estamos orando por todas as pessoas que têm mandado aí seus pedidos de oração. E também conheça o canal no YouTube, o canal do nosso ministério, Ministério Beit Church. O link está aqui na descrição do vídeo, vai lá, porque todos os dias tem oração no canal, algum pastor está orando, transmitindo uma palavra e abençoando você. Tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida, que cada um de vocês possam, em nome de Jesus, ter uma boa noite de sono, um bom descanso. Para você que está assistindo depois, durante o dia, que Deus te dê um dia maravilhoso, aí, uma semana maravilhosa, enfim. Fiquem com Deus. Shalom a todos.